Olá, você está no canal Os Federais do Ensino. Papo de trânsito e o papo de hoje é sobre aquela infração que, olha, muita gente comete e nem faz ideia que existe. Sabe aquela esticadinha que se dá ali, bem rente à calçada? Pois é, ela pode sair bem cara. Bora desvendar juntos o código 62891 e entender por que ele é tão, mas tão importante. Então, a grande questão é essa. Passar muito rápido ali, coladinho no meio-fio, pode mesmo dar multa, sabe? Às vezes para desviar de um buraco, ou, sei lá, só na pressa do dia a dia. E a resposta, gente, é um sonoro sim. E aqui a gente vai entender direitinho o porquê disso. Vamos nessa. Bom, para a gente começar, vamos direto ao ponto, né? O que a lei de trânsito fala sobre isso exatamente? Porque, afinal, conhecer a regra é sempre o primeiro passo para não ser pego de surpresa. Olha só. A regra é bem clara. Está lá no artigo 220 do Código de Trânsito. Basicamente diz o seguinte: o condutor tem que reduzir a velocidade quando chega perto da guia da calçada, ou seja, do meio-fio. Mas a parte que pega e que gera um monte de dúvida é essa aqui. O que danado é velocidade compatível com a segurança? É isso que a gente vai investigar agora. Ok, beleza, a regra a gente já entendeu, mas e se a regra não for cumprida? Quais são as consequências? Olha, o peso dessa infração, tanto no bolso quanto na habilitação, é bem maior do que se imagina. Para começar, são 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. 5 pontos. E olha, para quem já está ali perto do limite, 5 pontos podem fazer toda a diferença, né? E aqui vem o ponto-chave, pessoal. Não é uma infraçãozinha leve nem média. Não, não. Ela é classificada oficialmente como grave. E isso já mostra o quão sério a lei leva essa conduta, né? O foco aqui é total na proteção de quem está mais vulnerável, o pedestre. E claro, né? Se a infração é grave e tem 5 pontos, o que vem junto? A penalidade financeira, a multa. O valor, obviamente, acompanha a gravidade da coisa. Ou seja, além de ser uma atitude perigosa, essa pressinha ali perto do meio-fio pode sim sair bem cara. Tá, mas aí fica a pergunta, como é que um agente de trânsito multa alguém por isso? Ele precisa de um radar, de alguma maquininha? Olha, a resposta pode surpreender bastante gente. Vamos dar uma olhada em como essa fiscalização funciona na prática, no mundo real. E aqui tem uma coisa super interessante que quebra um mito bem comum. Para multar por não reduzir a velocidade perto do meio-fio, o agente de trânsito não precisa de nenhum equipamento, nadinha, nem radar, nem nada. A simples observação visual dele e a percepção de que a velocidade não era segura já basta para gerar autuação. É isso mesmo. E para não ficar nenhuma dúvida no ar, tá aqui a confirmação, direto da fonte, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. O texto é bem explícito, diz com todas as letras, a fiscalização dispensa a utilização de medidor de velocidade. Ou seja, é uma infração totalmente baseada no comportamento do motorista e na avaliação do risco ali na hora. A gente já falou algumas vezes aqui em velocidade compatível, né? Mas vamos combinar, isso soa meio subjetivo, não soa? O que isso quer dizer na prática, tanto para o agente de trânsito quanto para o motorista? Chegou a hora de desvendar esse conceito. Então, velocidade compatível é o seguinte: é quando a redução de velocidade é real, é visível. Não adianta só dar uma aliviadinha no acelerador. O agente precisa ver claramente que o motorista agiu para diminuir a marcha. O objetivo final é sempre o mesmo, claro: evitar um acidente. E isso aqui, gente, ilustra perfeitamente qual é o raciocínio da direção defensiva. Não se trata de um número cravado lá no velocímetro, mas sim de uma sequência de atitudes. Primeiro, opa, estou chegando perto da calçada. Segundo, preciso agir, reduzir a velocidade de um jeito que todo mundo perceba. E terceiro, fazer isso pensando sempre em garantir segurança de geral. E para a coisa ficar ainda mais clara, o próprio manual de fiscalização dá exemplos práticos. O primeiro é aquele mais óbvio, né? Um carro que simplesmente não diminui a velocidade ao chegar perto da guia. Já o segundo é super específico e muito comum. Aquela moto que, para escapar da lombada, passa voando naquele espacinho entre a ondulação e o meio-fio. Pois é, os dois casos são exemplos claríssimos de autuação por essa infração. Agora, um ponto importante: é bom saber que esse código, o 62891, é bem específico para essa situação. Existem outros casos de perigo por velocidade que são enquadrados em outros artigos, em outras regras do Código de Trânsito. Pois é, o Código de Trânsito é todo detalhado. Tem artigo específico para velocidade perto de ciclista, perto de escola, perto de gente aglomerada, até para curva fechada. Cada cenário de risco tem sua própria regrinha. E aí que entra o nosso Código 62891.
Ele serve justamente para aquela situação mais geral, a simples aproximação da calçada, quando nenhuma dessas outras regras mais específicas se encaixa. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? A questão aqui é só evitar uma multa e 5 pontos na carteira? Ou será que é sobre lembrar que um segundinho de pressa ali perto da calçada pode colocar em risco a vida de um pedestre? No fim das contas, a lei existe para isso, para proteger vidas. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.